Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa aula de exercício, né? O primeiro exercício está dizendo o seguinte: se dobrarmos a carga acumulada nas placas de um capacitor, a diferença de potencial entre elas ficará o quê? Então, é só aplicação, né? É teoria. Eu sei que a capacitância ela é constante, né? E que ela coincide com a razão entre a carga e a diferença de potencial, ok? Alterar qualquer uma dessas duas não altera aqui, porque esse cara ele é constante, né? Na verdade, o que eu tenho que analisar é dessa forma aqui, ó, Q é igual a C vezes U. Passo U para cá multiplicando, né? Então, esse cara é constante, esquece ele. Qual a relação entre a carga e a diferença de potencial? Diretamente proporcional, né? Se dobrarmos a carga acumulada nas placas, a diferença de potencial também será dobrada, né? Ou seja, multiplicada por 2, letra C, ok? Então, você não analisa assim, a capacitância é inversamente proporcional a DDP, diretamente proporcional à carga. Não, ele é constante. Na verdade, você tem que analisar dessa forma aqui, ó. Beleza? Bom, o exercício número 2 está dizendo o seguinte: o catálogo de uma fábrica de capacitores descreve um capacitor de 25 volts de tensão de trabalho e capacitância de 22.000 microfarad. Se a energia armazenada nesse capacitor se descarrega em um motor sem atrito, arranjado para levantar um tijolo de meio quilo de massa, a altura alcançada pelo tijolo vai ser de quanto? Bom, eu estou entendendo o seguinte: quando ele fala que o motor não tem atrito, eu estou entendendo que esse motor ele tem uma eficiência de 100%, tá? Ou seja, toda a energia que vai sair, toda a energia elétrica que vai sair aqui do capacitor, toda a energia potencial do capacitor, ela vai ser transferida para o tijolo, né? Como o tijolo vai subir, que tipo de energia que ele vai ter, gente? Ele vai ter energia potencial gravitacional, tá? Então eu estou entendendo assim: se não tem nenhum tipo de atrito no motor, ou seja, ele tem uma eficiência de 100%, a energia elétrica vai ser integralmente transformada em energia mecânica, tá? Eu quero saber a altura. Para eu saber a altura, eu vou usar a equação da energia potencial gravitacional, né? mgh. Eu tenho a massa do tijolo, que é meio quilo, eu tenho a gravidade, que é 10, e para achar a altura, do que eu preciso? Eu preciso da quantidade de energia que ele vai ter. Essa energia veio da onde? Do capacitor. Então, o que eu vou fazer é calcular a energia do capacitor, né? E igualar ela à energia gravitacional, tá? Que informações que eu tenho sobre o capacitor? Eu tenho uma capacitância, que é de 22.000 microfarad, né? Eu já vou fazer um negocinho aqui, vou deixar assim, ó, 22.000, aqui é 10 elevado a menos 6, né? Aí eu vou fazer isso aqui, olha, isso aqui, ó, é 10 elevado a 3, né? Então eu vou fazer assim, 22, aí multiplicação de potência conserva a base e soma os expoentes, né? Então 10 elevado a 3 com menos 6 dá 10 elevado a menos 3 farad, ok? Então eu tenho a capacitância, eu tenho a diferença de potencial, que é 25 volts, e o que eu estou precisando é da energia potencial elétrica armazenada nele. Eu tenho três equações, né, de calcular a energia potencial armazenada no capacitor, que é Q vezes U sobre 2. Tenho também C vezes U ao quadrado sobre 2. E tenho ainda Q ao quadrado sobre
2C. Qual delas que eu vou usar? Eu tenho voltagem e capacitância. Voltagem e capacitância eu vou usar essa aqui, né? Deixa eu trocar a cor da minha caneta. E aí então eu vou usar Q ao quadrado sobre 2. Então vai ser 22 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 25 ao quadrado dividido por 2. Eu já vou simplificar aqui, tá? Ó, 22 por 2 dá 11 vezes 10 elevado a menos 3. O 25 ao quadrado é 625. Então, a energia potencial elétrica vai ser de 6.875 vezes 10 elevado a menos 3. A energia potencial elétrica. Aí eu vou acabar com esse expoente, né? Vou acabar com esse expoente aqui. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. E aí eu vou colocar aproximadamente 6,9, tá? Vou arredondar para 6,9. E aí eu vou substituir aqui, né? No lugar da energia potencial, porque toda energia elétrica vai ser convertida em gravitacional. Então eu posso colocar ela aqui, 6,9. Aí fica 6,9, 0,5 vezes 10 dá 5. O 5 está multiplicando, passa para cá dividindo. E aí vai ficar 6,9 dividido por 5, que dá 1,38 metros. Então aquele tijolo vai subir por aproximadamente aí 1,4 metros, né? O exercício 3 é de uma associação de capacitores, né? Está dizendo assim, no circuito, abaixo, eu tenho 3 capacitores de mesma capacitância, todos eles são iguais a 1 microfarad. Qual a diferença de potenciais nos terminais do capacitor C1 em volts? Olha só, quando você tem exercício de capacitor em um circuito elétrico, você sempre vai partir do pressuposto, da premissa do início, que os capacitores estão carregados, porque o tempo de carga dele é muito rápido. Então, por exemplo, esses 3 capacitores estão descarregados. Aí vamos supor que tem uma chave aqui assim. Tem uma chave, aqui está aberto. Aí na hora que você fecha a chave, aí circula a corrente elétrica. Mas isso é muito rápido, é coisa de milésimo de segundo, tá? Então, o que a gente faz? Toda vez que você se deparar com um exercício que tem capacitor, você vai considerar que o capacitor ele está carregado. E quando ele está carregado, não tem corrente elétrica, né? Por que não tem corrente elétrica? Não tem corrente elétrica porque como que é o processo de carregamento do capacitor? A hora que você liga ele aqui nos polos da bateria. Como que é? Vamos relembrar rapidinho aqui. Ó, aqui é o polo negativo, aqui é o polo positivo. A hora que eu ligo no capacitor, o elétron vem e começa a vir para cá, né? Os elétrons geram um campo elétrico, repele o elétron daqui, usa ela desse lado e vai para a bateria. Então vai estabelecer uma corrente elétrica. Só que essa placa ela tem uma capacidade X de carga, né? Então vai vir uma quantidade de elétron e depois vai acontecer o quê? Para. Ou seja, a corrente elétrica ela zera, tá? Então quando o capacitor está carregado, não tem corrente elétrica passando pelo capacitor ou pelo circuito, tá? Se tivesse um outro circuito aqui, por exemplo, uma lâmpada tivesse por aqui assim, ó, na hora que você ligar, os 3 capacitores vão se carregar, a lâmpada vai ficar acesa, tá? Na hora que os capacitores carregarem, a lâmpada não desliga, porque ela tem um circuito próprio dela aqui, né? Mas lá para de circular a corrente elétrica, ok? Eu vou apagar aqui agora para poder resolver o exercício. Bom, aí, como que eu vou fazer para achar qual é a diferença de potencial, qual é a DDP em cima desse capacitor? Bom, como não tem corrente elétrica, né?
Como não tem corrente elétrica, o que nós sabemos sobre gerador? Não tem corrente elétrica, a voltagem do lado de fora coincide com a força eletromotriz. Então, essa FEM de 90 volts, ela está para o lado de fora, ok? Bom, como que eu vou fazer para achar a voltagem aqui? Aí eu vou ter que resolver isso aqui, ó. Primeiro, esses dois caras aqui, ó, eu vou ter que juntar eles. Eles estão em paralelo. Como que eu acho a capacitância equivalente de uma associação em paralelo? Eu somo, né? Então, esse meu circuito elétrico, ele vai ficar assim, ó. Vou juntar os dois e aqui eu vou ter um capacitor equivalente, certo? De quanto? Numa associação em paralelo, eu somo. Então, aqui vai ser de 2 microfarad. E esse aqui tem uma capacitância de 1 microfarad. Ok? Bom, e agora? Eu tenho que lembrar que as características de uma associação em série. Numa associação em série, todos ficam com a mesma quantidade de carga. Então, o Q equivalente é igual ao Q1, que é igual ao Q2, que é igual a Q3, né? As voltagens se somam. A voltagem equivalente é a voltagem no primeiro, mais a voltagem no segundo, mais a voltagem no terceiro e assim por diante, não é isso? Então, todos são submetidos à mesma quantidade de carga. Então, a quantidade de carga que vai ter aqui vai ser a mesma que está aqui. Mas o Emerson, ele tem o dobro de capacitância. Ok, ele tem o dobro de capacidade de carga. Aí você pode falar assim, Emerson, mas a capacitância aqui é o dobro daqui. Tudo bem, esse cara pode ter maior capacidade de carga, mas veja bem que na hora que eu ligar o circuito, vai vir um elétron para cá, aí vai sair um elétron, vai vir para cá, vai sair um elétron, vai vir para cá. Vai sair outro aqui e isso vai acontecendo. Quem vai determinar a quantidade total de carga armazenada é sempre o menor, não o maior. Porque na hora que a capacidade de carga aqui ela chegar ao máximo, ela não vai deixar mais carga vir. E aí não tem como a carga sair daqui para poder ir para lá e, consequentemente, não vai poder sair carga daqui para cá. Então, quem determina a quantidade de carga numa associação de capacitores é o de menor capacitância, tá? Então, aqui eu ainda vou ter que fazer uma outra coisa, ok? Como a quantidade de carga equivalente é igual a Q1, que é igual a Q2, que é igual a Q3, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois caras para achar um único capacitor, né? Como eles estão em série, eu vou fazer produto pela soma. Então, a capacitância equivalente é o produto pela soma. 1 vezes 2, 1 mais 2. A capacitância equivalente, então, vai ser 2 dividido por 3 microfarad, porque está em microfarad, tá? O que você está fazendo, Emerson? Agora, eu vou usar capacitância é carga sobre U, ou Q, porque eu quero saber qual é a quantidade de carga. Qual é a capacitância que eu vou usar? Essa aqui, ó, 2 terços de microfarad, tá? Eu não vou colocar o 10 elevado a menos 6 por enquanto aqui não, mas eu sei que tem micro. Qual é a voltagem que eu tenho em cima da capacitância equivalente? 90 volts. Então, eu posso simplificar o 90 por 3, dá 30, né? E 30 vezes 2, 60. 60 coulomb? Não. Lembra que é 2 terços de microfarad. Então, é 60 microcoulomb. Então, a quantidade total de carga é de 60 microcoulomb. Eu achei esse cara, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, esse cara aqui, porque a pergunta é essa, a quantidade de carga em C1 será de 30, ou desculpa,
60 microcoulomb, tá? Então, lá, esse cara aqui vai ficar com uma quantidade de carga de 60 microcoulomb. Esses dois juntos ficarão com 60 também, né? Porque é o mesmo. Então, aqui, ó, aqui dá 60, tá bom? Aí, o que que acontece? Se o exercício tivesse pedido para achar a quantidade de carga aqui e a quantidade de carga aqui, né? Então, na associação aqui em série, eles ficam com a mesma quantidade. Só que em paralelo, o que que acontece? Ó, o elétron está vindo aqui, uma parte vem para cá e a outra vem para cá. Então, os elétrons se dividem, né? E eles vão se dividir de que forma? Diretamente proporcional à quantidade, à capacidade de carga que ele possui. Como a capacidade de carga desse aqui são iguais, porque eles têm a mesma capacitância, vai vir 30 para cá e vai vir 30 para cá. Porque vai ficar 60 com esses dois juntos, né? Ó, o equivalente ficou 60. Então, 60 para os dois, divide 30 e 30. Por isso que eu estava colocando 30 aqui, porque eu já estava pensando em falar para vocês sobre a quantidade de carga do Q2 e a quantidade de carga do Q3. Numa associação em paralelo de capacitores, as cargas se dividem e vai depender da capacitância de cada uma delas, tá bom? Então, nesse caso aqui, Q2 vai ficar com 30 microcoulomb e Q3 vai ficar com 30 microcoulomb. Porque a hora que eu juntar os dois, né? Porque eu somo a quantidade de carga, vai dar 60 e 60, ok? Bom, aqui tem dois exercícios que coloca um capacitor dentro de um circuito elétrico, né? E aí eu vou reforçar aquilo que eu falei na questão anterior, que você sempre vai partir do pressuposto que o capacitor já está carregado, consequentemente, por ele já não tem mais corrente elétrica. Não tem corrente elétrica chegando nele nem saindo dele, né? Porque por ele não passa, mas chega até ele e sai dele. Então, eu tenho dois aqui, ó. Eu coloquei duas situações distintas, tá vendo? Um com um capacitor numa ligação em paralelo e uma num capacitor que está colocado numa associação em série. E ainda eu tenho uma bateria, eu tenho um elemento se comportando como gerador e um elemento se comportando como receptor, tá bom? Bom, como é que eu vou resolver cada um deles? Qual é a quantidade de carga armazenada aqui, né? Para eu saber a quantidade de carga armazenada, eu vou fazer Q é igual a Q. A capacitância eu tenho, eu preciso saber qual é a voltagem nesse cara aqui, tá? Qual que é a voltagem aqui? Como ele está ligado em paralelo com esse, a voltagem aqui, a voltagem nesse trecho aqui, ela vai ser igual à voltagem em cima desse cara aqui, ó. Ok? Então, o que eu preciso fazer é determinar qual é a voltagem aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte maneira. Partiremos do pressuposto que o circuito é desse jeito, que não tem um capacitor ali. Tá vendo? Não tem ele ali. Então, nós vamos resolver com ele sem aquela parte ali, né? O que eu vou fazer? Vou calcular a corrente elétrica. Corrente elétrica é somatório da FEM menos contra FEM dividido pela resistência equivalente. Corrente elétrica só tem força eletromotriz, né? Então é 50 menos a resistência equivalente, que é 20. E aí a corrente elétrica é 2,5 ampere. U é igual a R, porque eu quero saber qual é a voltagem em cima desse cara aqui, ó. Eu quero saber qual é a voltagem aqui em cima, ok? Então vai ser 10 vezes a corrente elétrica, 2,5. U é igual a 25 volts. Que tem todo o sentido do mundo, visto que esse resistor é igual a esse. Numa associação em série de resistores, a voltagem se soma, ou nesse caso, esse 50 aqui vai se dividir. Fica 25 volts para esse e 25 volts para esse. Então, esse cara aqui, ele está submetido
a uma diferença de potencial de 25 volts, né? Agora eu vou voltar com o meu circuito aqui, ó. Bom, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular aqui, ó. Como a voltagem aqui é igual à voltagem aqui, e aí você se tem que lembrar que ele está carregado, né? Não tem corrente elétrica. Se não tem corrente elétrica, não tem energia dissipada nesse cara. Ou seja, essa voltagem que é desse ponto até esse ponto vai ser a mesma voltagem desse ponto aqui para esse, tá? Então eu posso pensar aqui, ó, aqui é 25 volts. Não tem energia dissipada, porque não tem corrente elétrica. Para ter energia dissipada tem que ter corrente. Não tem, pois ele está carregado. Então vai ser isso aqui, tá? 25 volts em cima dele. Então, quantidade de carga vai ser capacitância 0,1 vezes 10 elevado a menos 6, porque é microfarad, e a voltagem, que é 25 volts, né? Aqui vai ficar 25 vezes 0,1, 2,5 vezes 10 elevado a menos 6. Isso corresponde a 2,5 microcoulomb, ok? Para quem ainda não conseguiu entender por que eu estou usando a voltagem daqui até aqui nesses dois pontos, você vai pensar o seguinte, olha só. Quando você tem o circuito sozinho aqui, ó, o de 10, o outro de 10 aqui, né? Aqui está 0, vamos pensar assim, aqui é 0 volts, aqui é 50 volts, ok? Menor potencial, maior potencial, eu gosto de colocar sempre assim 0. Esse cara aqui tem 10 ohm, esse cara aqui tem 10 ohm, certo? Vamos andar aqui, ó, tem 50 volts, 50 joules por coulomb. Sai um coulomb aqui. Saiu um coulomb com 50 joules de energia. O que esse cara faz? Causa uma diferença de potencial de 25. Então era 50. Ele consome 25, significa que esse ponto aqui vai estar com 25 volts, né? Você continua andando. O que esse cara vai fazer? Consumir 25 volts. Ele vai consumir 25 volts, então aqui vai ficar 0, e é exatamente o que está aqui, correto? Agora presta bem atenção, Aqui tem 50 volts, né? 50 volts. Aqui tem 25 volts. Tem alguma coisa aqui? Tem não. Aqui tem 25 volts. Aqui tem 0 volts. E aqui tem 0 volts. E aqui, 0 volts. E aqui, 0. E aqui, 0. E aqui, 0 volts, né? Porque eu estou considerando que aqui o potencial menor é 0 e o potencial maior é 50, correto? Então, olha só. Saiu com 50 volts, diminuiu 25. Aqui é 25, aqui é 25, aqui é 25, aqui também, né? 25, consumiu 25, foi para 0 e tal. Então, se você pensar só nesse elemento aqui, ó, esse ponto aqui está no 0 potencial e esse ponto aqui está no 25, certo? Muito bem. Qual é a função do resistor? Consumir energia elétrica em energia térmica. Mas para isso é necessário que haja corrente elétrica, tá? Não tem corrente elétrica circulando. A única coisa que tem é a diferença de potencial, tá? Porque como o capacitor são duas placas paralelas e elas não encostam uma na outra, é como se você tivesse um circuito aberto, né? Então, não está passando corrente elétrica, então aqui é 0 volts, aqui é 0 volts e aqui é 0 volts. Aqui é 25 e aqui é 25 volts. Tá? Então, como não tem a corrente elétrica, eu não estou levando energia para lá. Tá? Eu estou simplesmente gerando diferença de potencial. Nesse ponto é 0, nesse é 0, dentro do resistor tudo é 0 volts até chegar aqui. Ó. Aí do outro lado, aqui é 25, aqui é 25, 25, aqui também é. Então, o capacitor ele fica com uma diferença de potencial de 25. Por isso que eu vou usar dessa forma. Tá bom?
Agora eu vou apagar isso aqui para poder resolver lá a questão B, ok? E aí na letra B, eu tenho agora um circuito em série, né? No capacitor, e eu tenho aqui, ó, dois elementos, sendo que o polo positivo de um está ligado no polo positivo do outro. Ou seja, um aqui vai ser gerador e o outro receptor. Quem é o gerador? Que tem maior FEM, 12. Quem é o receptor? Que tem o menor, tá? Que é esse aqui. Bom, se tivesse uma corrente elétrica, né? Se tivesse uma corrente elétrica, o que ia acontecer? Aqui ia ter 0, aqui ia consumir energia, aqui ia ganhar 12, aqui ia consumir 5, não é isso? Se tivesse circulando corrente elétrica, se aqui fosse outro resistor, não era assim? Aqui tem 0 de energia. Então, na hora que passar por aqui, ele vai ganhar 12 volts. Quando ele vier aqui, ele vai perder 5. Ele perderia alguma coisa se aqui fosse um resistor, tá, gente? Aí viria aqui, perderia de novo, voltaria para 0, não é isso? Você vai pensar em relação a esses dois caras, você vai continuar pensando a mesma coisa. Se você tiver um gerador e um receptor, você vai pegar isso aqui e vai imaginar que você tem isso. Que você tem um único gerador de 7 volts. Porque 12 menos 5 dá 7. Tá? Tá carregado? O capacitor está carregado? Está carregado. O que não tem? Não tem corrente elétrica. Então, não tem energia dissipada aqui, né? Ou seja, aqui tem 7 volts e aqui tem 0 volts. Por quê? Porque como não está tendo corrente elétrica, esse cara não está dissipando energia. O que eu tenho aqui no final? O polo negativo da bateria, que é de 7 volts, pois aqui é 7. É 0 volts, desculpa, porque aqui é 7, né? Então, esse capacitor fica submetido a uma DDP de 7 volts, tá? Carga, Q é igual a Q. Carga é igual a capacitância, 1 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a voltagem, que é de 7. Então, a quantidade de carga é de 7 microcoulomb. O exercício número 5 está dizendo, no circuito mostrado na figura, temos que E é a força eletromotriz, C é a capacitância, R1 vale R, R2 vale 3R sobre 2, R3 3R, R4 vale R. Né? Baseando nessas informações e considerando que o capacitor encontra-se inicialmente descarregado, determine. Então, esse capacitor está descarregado, tá? A letra A pergunta. Determine a corrente que passa pela resistência R1, tá aqui, quando a chave CH estiver aberta. Bom, se ela está aberta, não tem corrente elétrica passando aqui. A corrente elétrica está passando por aqui, né? Está passando aqui, ó. Ok? Está passando assim, né? Observe que o exercício não deu valor de FEM, não deu valor de resistência. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui é calculando tudo em termos genéricos, né? Tudo com letra, ok? Então, ó, a chave está aberta. Essa parte aqui não tem corrente elétrica passando nela, tá? Então, na letra A, eu desconsidero isso aqui. Eu vou considerar somente essa parte aqui, tá bom? Ó, eu vou trabalhar com ele dessa forma aqui, tá? Qual é a corrente que passa por R1? A corrente que passa por R1 é a corrente total do circuito. Eu vou aplicar Poilievre. Então, aqui vai ser a resolução da letra A. Eu quero a corrente em R1. A corrente em R1 é dado por Poilievre. Só tem gerador, né? Não tem receptor. Então, eu já vou colocar aqui FEM dividido pela resistência equivalente. Esse cara está em série, só que esses dois caras aqui estão em paralelo, não é? Então, eu vou ter que calcular a resistência equivalente aqui, ó. O R2 vale 3R sobre 2. Ó, esse cara vale 3R sobre 2. E o R3 vale 3R.
Não é isso? Então, vamos calcular primeiro a resistência equivalente aqui, tá? Eu vou apagar aqui para poder calcular a resistência equivalente. Vamos lá, é o produto pela soma, né? A resistência equivalente é o produto pela soma, então vai ser 3R sobre 2 vezes 3R dividido pela soma. 3R sobre 2 mais 3R. Aqui vai ficar 3 vezes 3 dá 9. Né? Ó, 3 vezes 3 dá 9. Então, 9. R vezes R, R ao quadrado, dividido por 2. E aqui, eu vou ter que tirar o mínimo múltiplo comum. Eu não tiro, não. Eu faço assim. Como tem um 2 aqui, se tivesse 2 aqui também, daria só para somar. Então, eu faço assim. Eu multiplico e divido pelo mesmo número. Não é porque 2 dividido por 2 vai dar 1, não altera. É um macete que eu uso para não ter que ficar fazendo direitinho. Então, vai ficar assim, ó, fazendo dessa forma, 2 vezes 3, 6, 6 mais 3, 9, R sobre 2. A resistência equivalente, divisão de fração, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. O inverso do segundo é 2 dividido por 9R. 9R ao quadrado, eu posso simplificar 9 com 9, e eu posso simplificar um dos R's aqui, com esse R aqui. Ó. E eu posso simplificar esse 2 com esse 2. O que sobrou? Sobrou apenas R. Então, a resistência equivalente desses dois caras aqui, né? Então, vamos esquecer esse cara. A resistência aqui, ela vale R. E aqui? Vale R também. Ok. Agora eu vou achar a corrente elétrica, né? I é igual a Fm dividido pela resistência equivalente, que é 2R. Pronto. A corrente elétrica que passa pelo resistor R1 é a força eletromotriz dividido por 2R. Não me deu número, então fica dessa forma, tá? A letra B está dizendo assim: a carga armazenada no capacitor quando a chave estiver fechada na posição 1. Então, eu vou pegar essa chave e vou trazer ela para cá. Ó. Na hora que eu trouxer ela para cá, aí vai estabelecer corrente elétrica, né? A corrente elétrica vai vir, vai dividir e vai passar aqui para carregar esse capacitor. E aí ele vai carregar, e na hora que ele carregar, a corrente elétrica cessa por ele. E o que ele está em relação a esses dois? Em paralelo. Esse capacitor está em paralelo com esse e paralelo com esse. Ou seja, a voltagem que esses dois estão submetidos é a mesma voltagem dele. Né? Então, o que eu preciso fazer? O que ele pediu para achar? Quando a chave estiver fechada na posição, o capacitor estiver totalmente carregado. Determine a carga armazenada. Determine a carga armazenada. Bom, como que eu vou fazer para achar o valor da carga armazenada? Eu vou fazer que Q, né? Ó, eu vou fazer que é igual a Q, como eu fiz nos outros lá, né? Preciso da capacitância e da voltagem. A capacitância é C e a voltagem não tem. Eu preciso achar a voltagem, tá? Eu preciso achar a voltagem que está passando por esses dois caras aqui, ó. Tá tudo em paralelo, né? R2, R3 e o capacitor com a chave ligada estão todos em paralelo. Então, a voltagem desse cara, é igual à voltagem desse. O que eu vou fazer? U igual a R. Vou fazer U igual a R. Eu quero saber qual é a voltagem que está nele. Aí, o que eu vou fazer, gente? Como a corrente, a hora que a corrente chegar aqui, ela vai se dividir, eu não vou trabalhar com eles separados, não. Eu vou trabalhar com resistor equivalente, ó. Vou trabalhar assim, ó. Daqui
está saindo uma corrente elétrica E sobre 2R. Está saindo uma corrente elétrica E sobre 2R. Ela vem, passa por aqui. Como eu calculei a resistência equivalente, eu tirei essa parte do circuito, correto? Ficou só essa. Ó. Então, a corrente que está passando aqui a corrente que está passando pela resistência equivalente também. Então, vai ficar mais fácil fazer assim. Vou calcular a voltagem sobre a resistência equivalente, que é a mesma em cima deles, né? Então, a resistência é R e a corrente é força eletromotriz sobre 2R. Simplifica R com R, a voltagem será E sobre 2. Se a voltagem em cima do equivalente é E sobre 2, a voltagem em cima desse é E sobre 2, aqui também é E sobre 2 e aqui também é E sobre 2. Logo, capacitância, quantidade de carga é capacitância vezes a voltagem, que é E sobre 2. Então, a quantidade de carga vai ser C vezes força eletromotriz dividido por 2. Eu estou colocando o E porque está no enunciado dessa forma, tá? Não está o ômega. Tá vendo aqui, ó? Não está lá o ômega. Tá E, então eu estou colocando dessa forma. Então, pronto, resolvi a letra B. A quantidade de carga vai ser C vezes E sobre 2, tá? Eu agora vou ter que apagar aqui para poder fazer a letra C, porque acabou o espaço, ok? Vamos então lá para resolver a letra C. Qual a energia total que será dissipada na resistência R4 após o capacitor ter sido totalmente carregado e a chave CH ter sido comutada com a posição 2? Comutada é mudada para cá. Ó. Eu liguei aqui, carregou. Se eu ligar ela aqui, ó, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esse capacitor vai funcionar como uma bateria temporária para esse resistor. Então, toda a energia que está armazenada nele vai ser dissipada nesse resistor aqui, tá? Então, quando eu fechar a chave ali, ó, quando eu fechar a chave ali, o que acontece? Ó, na hora que eu fizer isso, eu vou tirar a chave dessa posição, ou seja, eu vou desligar o capacitor dessa parte do circuito e vou ligar ela nessa parte aqui, vai ficar assim. O fato de ter um fio aqui não vai influenciar em nada, tá? Por quê? Ele está ligado aqui embaixo, mas não está ligado aqui, ou seja, ele não está um circuito fechado, então não vai ter corrente elétrica. O meu circuito, então, na letra C, ele é esse, o capacitor, tá? E o resistor R4, que tem resistência R. O exercício quer saber o seguinte, determine a energia total que será dissipada na resistência R4 após o capacitor ter sido totalmente carregado e a chave ter sido mudada para a posição 2. Ele quer saber qual é a energia que vai vir para cá. Ora, o que eu tenho mesmo? Eu tenho a capacitância, que vale C. Eu tenho a voltagem, que é E sobre 2, correto? O que o exercício pediu para achar? Pediu para achar a energia potencial elétrica do capacitor. Tem equação para usar aqui? Tem. Energia potencial é C vezes U ao quadrado sobre 2. Ok? Então, vai ficar C U ao quadrado, que vai ser E sobre 2 ao quadrado, E ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, dividido por 2. Divisão de fração, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, C E ao quadrado sobre 4. Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. Então, a energia armazenada no capacitor, que vai lá para o resistor, vai ser C E ao quadrado sobre 8 joules. Resolvido. Ok?